Bom, vamos lá, mais uma aula sobre sistemas lineares. Nas últimas aulas, a gente vinha resolvendo sistemas lineares. Na aula 27, mostrei para vocês um método bastante interessante aí para se usar, para sistemas com mais, equações e incógnitas, que é o método do escalonamento. Deixei para vocês um exercício bem curtinho, então a gente vai poder usar os exercícios dessa aula de hoje para estudar um pouco mais esse escalonamento, fazer alguns exercícios aí que vão envolver escalonamento. Mas o assunto principal da aula de hoje é a classificação dos sistemas lineares. A gente pode diferenciar os sistemas lineares pelas soluções que eles vão aparecer nos sistemas. São três possibilidades e eu queria mostrar para vocês, tanto do ponto de vista algébrico, aí da conta que a gente vai fazer, o que vai dar de diferente em cada caso, como do ponto de vista geométrico também. Então eu quero mostrar para vocês o gráfico desses sistemas também, que é uma coisa bastante importante para a gente visualizar o que realmente está acontecendo quando a gente resolve o sistema linear. Então vamos dar uma olhadinha, vou mostrar para vocês esses três casos hoje. No final vou fazer um resuminho da classificação, tá? E a gente vai trabalhar exercícios desse tipo hoje aí. Vamos lá. Então, olha, nesse primeiro caso, um sistema linear 2×2, ele está falando aqui, resolve e classifique esse sistema. Vamos resolver, então, o sisteminha. A gente pode usar um dos métodos que a gente já conhece, substituição, aqui está bem facinho de fazer. Eu vou usar o método da adição, que eu acho que é o método mais simples de todos, método da adição, tá bom? Vamos fazer? Olha aqui, ó. Para esse caso aqui, eu posso multiplicar o de cima por 5, a equação de cima por 5, porque daí vai aparecer aqui um menos 5y, e aí eu posso cortar com esse mais 5y aqui, e só meu y. Vamos fazer isso? Vai ficar assim, ó. Eu vou deixar a primeira equação do jeito que ela é, 3x menos y igual a 10, e vou imaginar ela multiplicada para poder somar de baixo. Então, imagino aí que ela multiplicou por 5. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes menos 1 aqui é menos 5. 5 vezes 10 é 50. Como a gente fez na aula anterior no escalonamento também, Fizemos assim, Olha, e aí juntando aqui, 15x mais 2x é 17x. Menos 5y mais 5y some. E 50 mais 1 aí é 51. 51, Então veja que eu consigo determinar o x na equação de baixo, Eu escalonei, na verdade, o sisteminha, Duas letrinhas em cima, uma letrinha embaixo. Então agora eu posso determinar o x aqui. Olha, o x é 51 dividido... mas antes disso, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que é o que realmente interessa, nessa aula, Bom, o assunto é a classificação. Observem, então, aqui, ó, como é que a gente vai fazer essa classificação, Então, quando a gente chega nesse ponto de tornar o sistema escalonado, a gente vai observar a última equação do sistema, essa que só tem uma letrinha, tá bom? Tanto para sistemas, 2×2, 3×3, 4×4, não importa, eu sempre vou ter uma última equação onde eu vou ter uma única incógnita, é ela que vai me dizer que tipo de sistema que a gente está trabalhando. Então vejam, para essa equação, olha, eu tenho essa sentença, olha a sentença aqui, vamos trazer ela para cá, 17x igual a 51, eu cheguei nisso, Então vejam, esse número x aqui, quem é que ele pode ser? Ele pode ser um número só? Ele pode ser vários números diferentes, aí poderiam entrar no lugar do x aqui? Ou ele pode não ser nenhum número? Então essa que é a ideia importante para essa aula, tá? Então veja que nesse caso, esse x só tem um número que pode se encaixar aqui e tornar verdadeira essa sentença, ele só pode ser 3. Se eu colocar um 3 no lugar do x, 3 vezes 17 aqui é 51. E aí vai dar certinho, mas só o 3 é que dá certo aqui.
Vocês percebem? Posso continuar a resolução, né? Achar uma solução para esse sisteminha aqui, né? Porque eu só vou ter um único número que se encaixa aqui. Olha, teria fazer aqui então x igual a 51 por 17, né? Que é igual a 3. Veja, o x só pode ser 3. E se o x só pode ser 3, eu vou ter também um único número para colocar no lugar do y, né? Então, se eu substituir agora o x por 3, esse aqui é o 1, hein, pessoal? Se eu substituir o x por 3 na outra equação, nessa equação de cima, olha aqui, ó, eu vou ter lá, né, 3 vezes o x, que é 3, menos y igual a 10. Então, menos y é igual a 10. Esse 3 vezes 3, 9 vai para lá, menos 9. Então, menos y igual a 1, y igual a menos 1. E aí eu tenho uma solução, pessoal. A solução para esse sistema é 3 menos 1, né? Vejam que não existe nenhuma outra solução que satisfaça, né, esse sisteminha aqui. Então, o x só pode ser 3 e o y só pode ser menos 1. Então, colocando o 3 no lugar do x, colocando o menos 1 no lugar do y, eu tenho essa equação satisfeita aqui, né, dá certo aqui e dá certo na de baixo também. Ó. Se eu colocar aqui 3 e menos 1, olha aqui, ó, 3 e menos 1, a de cima fica 9 mais 1, 10, a de baixo fica 6 menos 5, 1. Né? Mas só existe uma solução, tá bom? Então, esse sistema aqui, que só tem uma solução, a gente chama de sistema possível e determinado. Já vamos conversar mais sobre isso, tá? Mas esse sistema é chamado sistema possível e determinado. Possível porque dá para resolver o sistema, eu achei uma solução para ele. E determinado porque só existe uma solução para o sistema, uma única forma de... Né? Então ele está bem determinado, só pode ser assim a solução. Tudo bem? Queria mostrar para vocês esse sistema agora na sua forma geométrica, a partir das retas. Tá bom? Isso é bem importante para a gente poder enxergar melhor o que está acontecendo aí. A gente sabe que cada uma dessas sentenças aqui, né, com duas variáveis, na verdade, é a representação de uma reta. Né? Então aqui eu tenho duas retas, mas como que elas estão se comportando né, no plano cartesiano? Olha aqui, pessoal, vamos dar uma olhadinha nelas. Olha aqui, ó. Tá vendo? A reta 3x menos y igual a 10 é essa reta aqui, ó. Como é que eu sei que é essa reta aqui, né? Atribuindo valores. Então, se eu quisesse fazer esse desenho, né? Se eu quisesse montar o desenho, bastava eu atribuir valores para o x e para o y, qualquer valor, tá? Qualquer valor, que eu teria pares de números e eu poderia usar aqui no plano. E todos os valores que eu imaginasse para essa reta aqui estariam em cima da reta. Então, por exemplo, ó, né, nesse daqui foi imaginado aqui, olha, o ponto 4, 2, por exemplo. Então ele pensou assim, olha, como é que foi feito isso? Ele pensou assim, ó, se o x for igual a 4, quanto que vai ser o y? Tá vendo? E aí ele fez aqui, ó, colocou um x aqui no lugar do x, um 4, e pensou, né, lá, ó, 3 vezes 4 é 12, aí o 12 vai para lá menos, então 10 menos 12 é menos 2, né? Mas só que aqui também é menos y, vai ficar menos y igual a menos 2, então y igual a 2. Ah, então esse y aqui vai ser 2. E olha, o parzinho 4, 2 é um número dessa reta. Ele colocou aqui, ó, o 4 do x, o 2 do y, tá vendo aqui, ó? 4 do x, 2 do y, ligou, marcou o pontinho e falou, bom, esse pontinho está em cima da reta. Ele fez isso para outro ponto, por exemplo, ele pegou aqui, ó, e se o x for 2, quem vai ser o meu y correspondente, tá vendo? Ele pensou de novo aqui, ó, fez aqui, ó, se o x for igual a 2, o meu y vai ser quanto? E pensou e colocou de novo aqui, ó, ah, o x igual a 2, então ficaria 3 vezes 2, 6, passa para lá menos 6, 10 menos 6 é 4, então se menos y é igual a 4, o y é igual a menos 4, ah, então o y é menos 4, olha aqui, um outro ponto, o ponto 2 e menos 4.
colocou lá 2 ligando com menos 4, marcou o pontinho, e a gente sabe que uma reta pode ser muito bem definida por apenas 2 pontos, né? Então, quando ele marcou esse ponto de cima, pronto, já traçou a reta aqui, ó. Né? Poderia ter inventado qualquer ponto, ele poderia ter pegado esse 1, por exemplo. Ele ia encontrar aí, né, um ponto abaixo do menos 4 aqui, onde vai bater a reta aqui, mais aqui embaixo. Poderia ter usado um ponto depois do mais 4 aqui, ele ia achar aqui em cima, né, um número aqui em cima, que de qualquer forma o ponto ia ficar nessa reta aqui, ó. Bom, poderia inventar qualquer ponto. Fez a mesma coisa para essa outra reta aqui, para a segunda reta. Inventou números para o x para achar o y correspondente. Ou o contrário, poderia inventar número para o y para achar o x, né? E aí achou os pares x e y e marcou os pontinhos. Marcou 2 pontinhos e traçou também. Só que a hora que ele faz isso, ele percebe que as duas retas se cruzam num ponto. Tá vendo? Num único ponto. Não existe mais um ponto onde elas estejam se cruzando. Vocês percebem? O único ponto em que essas duas retas estão se cruzando é nesse ponto. Esse ponto, então, é um ponto importante, porque ele pertence às duas retas. Né? Ele é verdadeiro para as duas retas. E é isso, na verdade, que a gente faz quando a gente resolve um sistema linear. Né? A gente está procurando, olha, um parzinho de números que seja verdadeiro para as duas sentenças. Então, na verdade, essa solução aqui, quando eu penso do ponto de vista geométrico, é o ponto que está nas duas retas. Né? Nesse caso aqui, é esse ponto aqui, o ponto 3 menos 1, que é o que a gente acabou de descobrir aqui, ó, tá vendo? Ponto 3 menos 1. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele se encontra exatamente no cruzamento. Vejam que se eu tivesse desenhado, bem desenhadinho, bem caprichado essas duas retas, eu teria encontrado esse ponto 3 menos 1 aqui sem ter feito a conta. Né? Isso aqui, inclusive, é um método de resolução do sistema linear, o método geométrico. Eu encontraria o ponto 3 menos 1 de forma geométrica. O problema é que essa forma não é exata, né? Então, se eu não fizesse muito bem caprichado, talvez eu tivesse dúvida se esse ponto realmente é o ponto 3 e menos 1. Poderia ter número quebrado aqui, muito perto, né, desse ponto. Então, não é uma situação, não é a melhor forma de resolução, a forma geométrica, mas é a forma, né, que a gente tem para enxergar o que realmente está acontecendo no sistema, né? Então, bem legal a gente enxergar. Então, toda vez que as retas estão se cruzando desse jeito, retas concorrentes, elas são, na verdade, a representação de um sistema possível e determinado. A gente chama assim, ó, SPD, sistema possível e determinado. Tudo bem? Vamos ver os outros casos, então. Na verdade, tudo que a gente resolveu até agora de sistema linear, né, sempre foi desse jeito, né? Sempre tendeu para esse sistema possível e determinado, sistemas que têm uma única solução, né? Mas agora vamos ver outros casos que poderiam acontecer. Olha esse sisteminha, parece a mesma coisa que o anterior, mas vamos fazer então a resolução desse sistema. Eu vou usar o método da adição de novo aqui, né? Tentar assumir como incógnita. Eu vou fazer agora a equação de cima vezes menos 2, porque daí eu corto, né, o menos 2 e o mais 2, tá bom? Eu vou fazer eu não vou fazer aqui em cima, não. Eu vou fazer aqui mesmo, não tem problema, tá? Ó, menos 2 vezes x é menos 2x. Menos 2 vezes menos 2 é mais 4. Menos 2 vezes 5 é menos 10. Aí o de baixo eu vou manter do jeito que ele era, porque eu já posso fazer a adição, né? Vejam, na hora da adição, eu jogo fora esse daqui, mas acaba sumindo também o y, ó. Só que eu não vou cortar não, eu vou escrever isso, ó. Aqui, ó, 4y menos 4y é nenhum y, né? Igual a menos 8. Tá certo? Menos 10 mais 2, menos 8. Veja uma coisa, o que aconteceu aqui, pessoal? Se eu quiser continuar essa minha conta, eu teria que pensar assim, ó, então y é menos 8 dividido por 0. Só que isso daqui não existe. Não existe divisão por 0.
né? Poderia ter pensado ainda antes de chegar nesse ponto aqui, né? Nesse lugar aqui. Olha, 0 vezes um número está dando menos 8. Que número que poderia ser esse y aqui? Ó? Aqui vezes nada dá menos 8. Vocês percebem que não existe nenhum número que eu possa colocar no lugar do y e que vezes 0 vai dar menos 8? Né? Então a gente percebe que essa situação aqui, né, onde não existe nenhum número para colocar aqui, torna esse sistema impossível. Esse sistema é chamado de sistema impossível. Sistema impossível, tá bom? O sistema impossível, a gente vai verificar ele sempre dessa forma, então, tá bom? Tentei resolver o sisteminha, cheguei aqui no final, olha, quando eu tenho uma letrinha só, olho para essa conta e vejo que não existe nenhum número que pode entrar no lugar do y, bom, então eu não vou ter nenhum número para colocar no y, eu vou acabar não tendo nenhum também para achar para o x. E aí, a solução desse sistema não existe, né? Então é um conjunto vazio, não tem nenhum elemento para colocar como solução desse sistema. E na forma gráfica, como é que seria esse caso? O que vocês acham, pessoal? Né? Se quando eu tenho uma solução, a solução é o ponto em que as retas se cruzam, quando eu não tenho nenhuma solução, como é que seriam essas retas no plano, então? Vou passar para vocês aqui, imaginem aí, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá? Olha aqui, ó. Com certeza as retas seriam paralelas, né? O que são retas paralelas? Retas que têm a mesma inclinação, então por isso elas não têm nenhum ponto de intersecção, elas não se cruzam, tá vendo? Se o ponto de cruzamento é a solução do sistema, então um sistema que seja impossível de resolver é esse aqui, que não tem nenhum ponto de cruzamento. Né? Então, da mesma forma que o anterior, se eu quisesse desenhar isso aqui, bastaria inventar números para o x, achar o y correspondente, pegar o parzinho e marcar, né? Poderia marcar aqui 2 pontos, esse aqui também foi feito a mesma coisa, tá? Marcado 2 pontos, e depois quando a gente traça, a gente percebe isso, que aqui eu não teria nenhuma solução, né? Então esse daqui é o chamado sistema impossível, desse jeito aqui, SI. Sistema impossível, tá bom? A solução desse conjunto aí é vazio. Não tem nenhum elemento para colocar como solução. Não existe um número que sirva para as duas sentenças. Bom, então esse é o nosso sistema impossível. É bem legal esse sisteminha porque é fácil, né? A gente começa a resolução e quando percebe que ele é impossível lá, né? Chegamos aqui, ó. Percebemos que ele é impossível, acabou o exercício. Ele acaba antes, né? Fica mais curtinho para a gente resolver, tá bom? Agora vamos para o nosso terceiro caso. O nosso terceiro caso é o que a gente vai precisar prestar bem atenção. Está pedindo a mesma coisa para resolver e classificar o sistema. Vamos tentar então fazer o método da adição. Pode ser o método da adição mesmo. Só que agora eu precisaria cruzar os dois coeficientes, ou multiplicar por um decimal, por exemplo, multiplicar por menos 1,5 esse 2 aqui. Ele fica menos 3, eu poderia cortar. Bom, né? Então ou eu multiplico assim, ou eu vou fazer a multiplicação cruzada aqui dos coeficientes. Bom, vou botar o 3 aqui em cima, o 2 aqui embaixo. Vou também trocar de sinal um dos dois, vou fazer esse aqui negativo. E agora a gente vai poder cortar, né? Olha aqui, ó. Menos 3 vezes 2 é menos 6. Menos 3 vezes 6, vezes menos 6 é 18. Menos 3 vezes 8 é menos 24. O de baixo, ó, vou multiplicar por 2, vai ficar 6x menos 18 e 24. Vejam que na hora da adição, eu vou cortar esse aqui. Esse aqui também, né? Aqui está faltando o y, esqueci de colocar o y neles. Teria que cortar também, mas eu vou escrever, ó, nenhum y, só para a gente poder pensar com uma letrinha, né? Então eu não vou cortar. Cortar é a mesma coisa que escrever 0, né? Isso aqui é 0x também. Mas eu vou pensar só no y aqui. 0y, aqui, ó, igual. E 24 menos 24 é 0 também.
A gente poderia pensar que a gente teve de novo um sistema impossível, mas na verdade não, né? Porque agora, se eu pensar que esse y aqui, olha, vezes nada, tem que dar nada. E agora, quem é que poderia ser esse y, então? Que número que vezes zero vai dar zero? Vocês percebem que todos os números podem ser colocados no lugar do y? Que vai tornar verdadeira essa sentença aqui? Então não é que esse sistema é impossível de resolver. Esse sistema, ele é possível, mas ele é indeterminado, ele tem infinitas possibilidades. Qualquer número que eu invente aqui no lugar do y vai tornar verdadeiro isso aqui. Se eu pensar que o y é 1, 1 vezes nada é nada, isso é verdade, o y realmente pode ser 1. Mas se eu pensar que ele é 2, 2 vezes nada também é nada. 3 vezes nada é nada, menos 1 vezes nada é nada, raiz de 2 vezes nada é nada. Qualquer número que eu imagine, né, pode ser colocado no lugar do y e vai dar certo, né? Então, nesse caso, eu preciso dar uma solução aqui, apesar de ser infinita, né? Eu vou precisar escrever a solução, eu não posso dizer que não existe, né? Esse sistema é um sistema possível, porque dá para fazer, só que indeterminado. Indeterminado. Bom, possível e indeterminado. A gente escreve assim, ó, sistema possível e indeterminado. Bom, e o que eu faço então para resolver o sistema possível e indeterminado? Veja lá, isso tem uma solução diferente. Eu vou precisar pensar que esse y ele é qualquer coisa. Então, ele é um número, mas ele é qualquer número. Eu vou precisar de uma representação para esse qualquer número, tá? O nosso livro, ele traz... cada livro traz uma letrinha diferente para isso, tá? Mas o nosso livro, eu dei uma olhadinha e ele está trazendo um alfa para a representação desse número que a gente vai usar, tá bom? Então, eu vou fazer da mesma forma para vocês não se confundirem, quem for estudar pelo livro, né? Então vamos pensar o seguinte, ó, que esse y, que poderia ser qualquer número, ele é um número, ó, o número alfa. Tudo bem? Percebam que são coisas diferentes. Esse y é uma variável. Esse alfa não é uma variável. Esse alfa é um número que eu coloquei no lugar da variável. Tudo bem? Por isso que eu botei uma letrinha diferente aqui. Esse aqui é o resultado do y, que poderia ser qualquer um. Então não dá para escrever um número. Então eu escrevo que ele é alfa. Agora eu posso continuar o meu exercício, como eu fiz no primeiro caso do sistema determinado, né? Quando eu acho quem é o y, eu coloco ele aqui na outra equação e acho o x. É isso que eu vou fazer então para terminar o meu exercício. Eu achei o y é um número alfa. Então eu coloco esse alfa aqui no lugar do y e vou achar o x, tudo bem? Pode ser em qualquer uma das equações, vou pegar essa mais simples aqui, ó. Eu acho que essa primeira está mais simples. Eu coloco aqui, ó. 2x menos 6y igual a 8. E vamos pensar que o y é alfa. Então, coloco um alfa aqui. Olha. E aí vamos achar o x. Imagina que esse alfa é um número, hein, pessoal? Então ele vai para lá também, ele não é letrinha, não. Ele vai para lá, tá? Vou deixar o x sozinho aqui para descobrir o valor do x. Então, ó, 2x é igual a 8 mais o 6 alfa, que passou para o outro lado. X é igual a 8 mais o 6 alfa dividido por 2, né, que o 2 passa dividindo. Aqui dá para simplificar isso daí. Então, x, 8 por 2 é 4 e 6 por 2 é 3, né? Dividindo tudo por 2 aí, fica desse jeito, pessoal. Tá? 4 mais 3 alfa. Veja, eu achei o x e achei o y. E eu tenho uma solução, então. A solução é que o x é 4 mais 3 alfa e que o y é alfa. Talvez vocês estejam pensando assim agora, pô, mas nós não resolvemos nada, como ainda tem letra aí, né? Só que essa letra é um número. E veja como funciona isso daqui. Isso aqui tá, essa solução, ela está representando os infinitos pontos, né? Que está acontecendo no cruzamento, pessoal. Né?
Então, o que nós aprendemos hoje aqui? Que a forma geométrica, né, são duas retas, isso aqui são duas retas. E se o sistema é indeterminado, se eu percebi que eu tenho infinitos pontos de cruzamento, como é que essas retas estão se relacionando então no plano? Como é que seria a representação disso? Duas retas se cruzando em infinitos pontos. Olha aqui, ó. Opa, essa daqui. Olha, as duas retas, elas estão uma em cima da outra. A gente chama de retas coincidentes. Eu tento desenhar uma reta, né, usando dois pontos dela, e ela vira essa reta aqui, ó. Aí eu tento desenhar ela de novo pela outra equação e vira a mesma reta. Todos os infinitos pontos que eu tentar achar aqui para essa equação vão estar em cima dessa reta, e os infinitos pontos para essa equação também vão estar em cima da mesma reta. Quando eu traço, eu vejo que está uma em cima da outra, né? Então veja, todos os pontos das duas retas pertencem às duas. Eles são coincidentes. Tá vendo? Esse é o caso, então, do sistema possível e indeterminado. Agora, aquela solução que nós encontramos, vamos voltar para ela rapidinho. Olha a solução, ó, 4 mais 3α e alfa, né? Vamos testar aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu achei uma solução. A solução é 4 mais 3α e alfa. Né? O que significa isso? Olha aqui, ó. Se o meu x for 1, o meu y vai ser quanto? Se ele está em cima dessas duas retas, né? Olha, se o meu x for 1, vamos pensar ao contrário, porque eu achei que o y é alfa. Então, assim, ó, se o meu y é menos 1, aqui, ó, esse é o y, né? Esse é o x, esse é o y. Se o meu y for menos 1, quem seria o meu x, então? Seria 4 mais 3 vezes menos 1. Né? E o que é 4 mais 3 vezes menos 1? Né? 4 menos 3, isso aqui é mais 1. Ó. Tá vendo? Então, ó, um ponto dessa reta é o ponto menos 1 e 1. Aqui, ó. Ao contrário, né? Menos 1 para o y, 1 para o x. Olha aqui, esse ponto aqui. Né? Olha esse outro ponto aqui, menos 2, ó. Tá vendo? Se no y fosse o menos 2, aqui, ó, menos 2, quem seria o meu x? Seria 4 mais 3 vezes menos 2. Olha aqui, ó. 4 mais 3 vezes menos 2, isso é menos 6 com 4, é menos 2. Olha. Tá vendo? Outro ponto aqui, ó, menos 2, menos 2. Olha aqui, ó. Menos 2 é outro ponto. Eu poderia ficar fazendo isso eternamente aqui, pessoal, e achar os infinitos pontos aqui. Tá vendo? Olha, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui, ó, esse mais 2 aqui, ó. Aqui eu quero valores do y, né, para ficar mais fácil, olha. Por exemplo, o menos 1 eu já peguei, o menos 2 eu já peguei. Espero que eu pegasse o menos 3. Né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Olha, aqui, por exemplo, o menos 3. Né? Não sei se eu vou conseguir fazer direito aqui, não vou, né? Mas, olha, seria um número que estaria por aqui assim, né? Ó, o meu y correspondente, né? Ao menos 3, tá vendo? Aqui está o menos 3, ali estaria o meu y correspondente, o meu x correspondente. Veja, se eu colocar o menos 3 aqui no lugar do alfa e descobrir o x, ó, então seria 4 mais 3 vezes menos 3. Aqui, ó, 4 mais 3 vezes menos 3. Isso aqui é menos 9 com 4, isso é menos 5. Aqui, ó. Tá vendo? E esse parzinho aqui, menos 5 e menos 3, aqui seria o menos 5. Ó, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aqui seria o menos 5. Tá vendo? Ó, menos 3 liga com menos 5. Eu teria um pontinho em cima da reta também. Então, essa representação aqui, né, usando esse alfa, né, é a única forma de representar todos esses infinitos pontos aqui que pertencem a essa reta, né, a essas duas retas. Né? Então percebam que escrevendo desse jeito, eu estou representando os infinitos resultados possíveis, né, para esse sistema. Tá bom?
Então, esse é o sistema possível e indeterminado. Para finalizar, então, eu queria mostrar para vocês um resuminho aqui da classificação dos sistemas. Dá uma olhadinha. Então, todo sistema ele pode ser, de começo aqui, né, de uma primeira forma, eu posso separar em dois casos. O sistema pode ser possível ou ele pode ser impossível. Né? Pode dar para resolver o sistema ou pode não dar para resolver o sistema. Ele é possível quando tem solução e é impossível quando não tem. Agora, se ele for possível, se ele tiver solução, ele pode ser de duas formas diferentes. Ele pode ter solução e ter uma única solução, que é o caso que a gente resolveu até agora, né? Todos os nossos exercícios até agora foram desse tipo aqui, sistema possível e determinado, uma única solução, mas eles também podem ser desse caso aí que a gente acabou de conversar, sistemas possíveis, mas indeterminados, quando a gente tem infinitas soluções, né? E aí a gente recorre a esse recurso aí que a gente acabou de conversar, de imaginar uma solução genérica, né, para a resolução dele, tá bom? E é isso que eu queria mostrar para vocês, esse esqueminha aqui é bem interessante, é legal vocês terem aí esse esqueminha, né, dar uma olhadinha, dar uma estudadinha nele, porque tudo que pode acontecer está aqui, são 3 possibilidades, né, de classificação do sistema, e na nossa próxima aula nós vamos conversar sobre um tipo de exercício que vai precisar saber bem aí essa classificação dos sistemas. Então, bem importante que vocês estudem, né, esses 3 casos, percebam as diferenças entre os 3 casos, tanto na forma algébrica, né, na conta, como na forma geométrica também, para que a gente possa ter, né, na cabeça aí direitinho, de forma clara, né, os 3 casos de classificação dos sistemas, tá bom? Então, finalizando aí, os exercícios que vocês vão fazer, dessa vez eu não vou deixar nada aqui na nossa videoaula, eu estou pedindo para vocês exercícios do livro, tá? Tá meio separadinho aí em algumas páginas, né, diferentes, mas são poucos exercícios, tá? É um exercício da página 101, um exercício da página 104 e mais um da página 108. São exercícios que alguns deles só pedem a classificação, esses primeiros, e depois eu vou ter alguns aí, eu acho que esse 108, se eu não me engano, é um exercício que pede primeiro a resolução, né? Então nós vamos treinar um pouquinho, inclusive o método do escalonamento para fazer esse exercício e em seguida, depois de feito, né, dizer de que tipo que é o nosso sisteminha, né? Se é um sistema possível e determinado, se é possível mas indeterminado ou se é impossível. Bom, então, por favor, façam esses exercícios, tá? E a gente continua, então, numa próxima aula. Obrigado pela atenção, tá? E até a próxima.